conhecimento do Senhor, cara, sabe? Não tem maneira maior de se aprender sobre Deus do que através do relacionamento uns com os outros, sabe? Nós, cara, não fomos feitos para viver sozinhos, sabe? A gente tem que estar junto mesmo. Ajuntamento é uma palavra tremenda, sabe? Estratégica para as nossas vidas. Quem dera, cara, todo o Brasil, toda a nação, sabe? Entendesse, cara, a grandeza disso aqui. Esse local seria realmente pequeno, cara. Teria que ir local Maracanã, bicho, para fazer um ajuntamento. Se houvesse uma consciência, sabe, geral da importância disso aqui, não, né, cara, porque é esse 8 que está organizando, mas pela motivação, sabe, pela ideia que há contido nisso, nesse propósito, cara, de ajuntar pessoas para terem comunhão, para se relacionarem, para compartilharem as coisas, sabe, é nesse compartilhar que a gente vai crescendo, sabe, às vezes a dificuldade de um, cara, sabe, é satisfeita, cara, no testemunho do outro, sabe, um conta, cara, aquilo que está passando na vida, e o cara, poxa, era isso que eu precisava ouvir, essa experiência, para que eu possa superar também a minha dificuldade. Então eu louvo a Deus pelos irmãos da S8, cara, por esse propósito, sabe, esse ajuntamento anual, essa coisa que já é data mesmo obrigatória na nossa agenda, cara, e a gente louva a Deus por estar aqui, sabe, e do que depender de nós, cara, do nosso esforço, a gente vai estar sempre mesmo, sabe, a gente louva a Deus demais, irmãos, sabe, glórias a Deus por isso, sabe, pela vida dos irmãos, aqueles que se dispuseram mesmo, gastaram grana, fizeram excursões para estar aqui, porque a mão do Senhor está aqui conosco, amém? Deus está aqui nesse lugar, glória a Deus. Então, esse texto que a gente leu aqui, a gente vai dar uma meditada bem rapidinho, né? Como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem, são essas coisas que o Senhor tem revelado para aqueles que o amam. Sabe, irmãos, as coisas de Deus, para nós, muitas vezes, né, tem gente que puxa e fala assim, não, cara, as coisas de Deus são mistério, né? Mistério, irmão, Deus se liga no mistério e tal. Não, aquilo que está oculto, cara, né, não pode ser revelado, e não sei o que lá, e coisa e tal. Mas, cara, a palavra de Deus nos mostra, sabe, que as coisas que o nosso olho não viu, que o nosso ouvido não ouviu, essas são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E tem muita gente que acredita também que isso é uma coisa para ser revelada lá no céu, cara. Já cansei de ver nego pegar esse texto aqui e até pregar. Não, cara, porque tudo aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem jamais chegou no coração humano, são as coisas que Deus tem preparado para nós lá no céu. E quando a gente chegar lá, a gente vai ver tudo. Mas o versículo seguinte fala, cara, que mas Deus já nos revelou pelo seu Espírito, que as coisas prescruta, sonda, procura, né, como esse texto que a gente leu, e até mesmo as profundezas de Deus, e nos revela. Então as profundezas de Deus, cara, já nos são reveladas hoje, pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, não é balela, cara, não é conversa fiada. Deus nos revelou pelo Espírito, pois o Espírito procura todas as coisas e as profundezas de Deus. Deus nos revelou, não é Deus nos revelará, Deus vai nos revelar. Ele já nos revelou, cara. Sabe, e é pelo conhecimento do Senhor, pelo conhecimento de Deus, que a gente atinge essas coisas. Sabe, é que essas coisas vêm para nós, sabe, como revelação do Senhor, dada pelo Espírito, amados. Sabe, e ainda diz mais o texto aqui, quem conhece a mente do homem a não ser o Espírito que nele está. Assim também quem conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Aí, no final ele diz assim, nós somos homens espirituais e que temos o quê? A mente de Cristo. É tremendo demais isso, galera, sabe, é muito tremendo. Sabe, e também é uma responsabilidade muito grande, um peso muito grande. Saber que nós temos a mente de Cristo, cara. Eu falei com a galera outro dia desse lá no núcleo de estudos que a gente tem, lá, do Milícia. Estava falando para eles, cara, esse lance de que, fala assim, o homem espiritual, o homem carnal, ele não consegue entender as coisas espirituais. Depois eles são insensatez, eles são loucura. Mas o homem espiritual, ele conhece todas as coisas, porque ele as pode discernir. Eu estava falando com a galera, muitas vezes quando nós fazemos o bem, fazemos algo tremendo, manifestamos algo de Deus, muitas vezes as pessoas do mundo não discernem isso como algo da mente de Cristo, fruto da obra de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes nós somos qualificados como alguém bom, cara, sabe? Alguém que fez uma caridade, fez o bem, né? Fez algo de bom para alguém, cara. Mas no homem não habita bem algum, cara. A palavra de Deus diz em Romanos, quem buscará Deus? Né? Quem pode fazer o bem? Romanos 4. Não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Em nós, amados,
naturalmente, não há nada de bom que habite em nós. Não há como nós fazemos o bem, a não ser se for por Deus. Então, se manifestamos o bem, manifestamos através do Espírito de Deus. E muitas vezes o homem carnal, em geral, não consegue discernir que se há algo de bom sendo manifesto através das nossas vidas, está sendo manifesto porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Isso é motivo para a gente dar glória a Deus, cara. Isso é motivo para você vibrar aí, cara. Fala, cara, o Espírito de Deus habita em mim e me faz manifestar coisas boas. Sabe? Em João capítulo 4, é tremendo aquele texto lá, Jesus encontra aquela mulher, né, cara? E ela tenta jogar uma para Jesus, jogar uma pegadinha para Jesus. Pô, Senhor, nós os samaritanos aprendemos que temos que adorar nesse monte. Vocês, judeus, têm que adorar em Jerusalém, lá no templo. Me diz aí, qual que é o lugar certo de adorar? E Jesus fala para ela, cara, o lugar certo de adorar não é nem no monte, nem no templo. Porque são esses os que o Pai procura, os verdadeiros adoradores, que adoram o quê? Em espírito e em verdade. Ou seja, cara, o verdadeiro adorador é aquele que tem consciência de quem é Deus, de quem Ele é. Tem consciência de que Deus é aquele que manifesta nele o Espírito Santo, que faz ele adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Então ele adora porque ele tem consciência de quem ele é. Ele é filho de um Deus vivo, tremendo, que derrama sobre ele do seu próprio Espírito e transforma ele num adorador. Então nós adoramos porque estamos cheios de Deus, amados. Sabe? Uma vez eu vi um pregador falando, ele dizia, todo tipo de pessoa procura Deus. Né? Tanto faz negros, japoneses, branco, amarelo, né, cara, mestiços, mulatos, indígenas, todo tipo de pessoa procura Deus. A própria Bíblia fala isso, né, lá em Apocalipse, de todos os povos, línguas e nações, né, muitos virão te adorar com cânticos sobre isso aí e tal. Mas Deus só procura um tipo de pessoa, os verdadeiros adoradores. Jesus fala isso. São eles